Se você é membro aqui ou se nos acompanha online, você sabe que estamos no meio de uma série chamada De Capa a Capa, Jesus em toda a Bíblia. Agora, temos outras mensagens que transitam durante a série, mas hoje nós vamos ver um dos grandes capítulos e grandes personagens da Bíblia e mostrar a tipologia onde você vê Jesus nessas diferentes histórias. E hoje vamos falar sobre o livro de Jó. E essa, na verdade, será a 9ª apresentação desta série. Jesus em toda a Bíblia. Agora, eu acho que é apropriado, pois já passamos pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Jó. Também foi escrito por Moisés, pelo menos esse é o entendimento acadêmico. E deve ser, na verdade, o primeiro livro que Moisés escreveu. Mas trata-se de uma história que é realmente uma das peças mais antigas e uma das mais belas já escritas na literatura. Falando sobre a grande batalha entre o bem e o mal e fazendo todas as grandes perguntas sobre o porquê. Eu não sei se algum de vocês já foi convidado na faculdade para ler o poema épico de John Milton chamado Paraíso Perdido. Alguém aqui já teve que ler? Quem já ouviu falar? Você pode ler até online, de graça. John Milton foi um genial, um brilhante poeta inglês. E ele escreveu esse poema. A propósito, ele falava, 6 línguas diferentes. Ele falava e escrevia nessas línguas. O latim, o grego, hebraico, francês, espanhol, italiano e holandês. Esse foi educado. Simplesmente brilhante. Trabalhou com Cromwell no tribunal inglês. E ele foi acometido de cegueira. Glaucoma, não se tem certeza. Mas mesmo depois de ficar cego, ele escreveu O Paraíso Perdido, falando sobre a queda do homem. E é um poema épico que tem 186 páginas. Um poema. Algumas das frases têm 30 linhas. Uma frase. É incrível. Podemos encontrar algo assim no espírito de profecia. Essas longas frases. Mas isso me lembra do livro de Jó. Muitos grandes estudiosos no mundo, grandes gigantes literários, acham que o livro de Jó pode ser o poema mais bonito e a mais bela peça da literatura já escrita. E alguns estudiosos acreditam que é a mais antiga peça da literatura. Vemos pessoas como Victor Hugo, Daniel Webster e outros. Eles dizem que se tivessem apenas um livro, seria o livro de Jó. Eu acho que a maioria de nós ia querer o Evangelho de João. Mas quanto mais você estuda o livro de Jó, você percebe que ele realmente nos ajuda a entender a grande controvérsia. É um livro maravilhoso. Antes de tudo, Jó era uma pessoa real. Algumas pessoas pensam que como essas coisas realmente aconteceram. Se perguntam se não é uma fábula ou uma alegoria. Mas a Bíblia é bem clara, Jó realmente viveu. Basta olhar para ver um pouco da experiência de Jó aqui. Veja, por exemplo, Ezequiel 14:14. Aqui o profeta diz, ainda que estivessem no meio delas estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Aqui o profeta faz a referência a Noé, e Noé existiu de verdade? E Daniel existiu de verdade? Então Jó também existiu de verdade. Leia no livro de Tiago, onde o apóstolo diz no capítulo 5, verso 11, bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então descobrimos que Jesus e os outros escritores da Bíblia acreditavam que Jó era um personagem real. Veja bem no começo do livro. Diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Conta qual era o nome dele. Diz o nome dos seus amigos, de que tribo eles vieram, a terra em que viviam. Tudo sobre ela nos diz que era real. É uma história fantástica, mas que as pessoas lutam para acreditar. Mas aconteceu de verdade, é uma história real. O livro de Jó nos conta sobre Jesus. Agora, estivemos olhando alguns dos grandes personagens da Bíblia. E quando olhamos para a vida de José, aprendemos sobre o perdão de Jesus. José é um tipo de Jesus. Daí olhamos para a história de Moisés na Bíblia. Aprendemos algo sobre Jesus, o legislador e juiz. Aí você olha para a história de Davi na Bíblia. Ainda não chegamos aí, mas vamos chegar. E você descobre sobre a majestade de Jesus.
Mas agora, olhando para a história de Jó, temos uma imagem muito clara dos sofrimentos de Jesus. Neste livro, com 42 capítulos, com cerca de 1.070 versos e 18.000 palavras. E é um lindo poema épico. Talvez seja uma boa ideia irmos ao capítulo 1 do livro de Jó. E eu não vou poder ler os 42 capítulos, mas eu espero poder cobrir as semelhanças entre Jó e Jesus. E eu tenho cerca de 20 pontos para aqueles que estão contando, que eu vou tentar cobrir aqui. E só para dar uma visão geral, começa no capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó provavelmente viveu, somando as evidências, não nos dá uma data exata, mas diz que Jó fala da destruição do dilúvio, então foi depois disso. Com base em sua vida útil, ele viveu durante o tempo dos patriarcas. Nos diz que vários dos amigos de Jó são parentes de Esaú. Eles estão morando na região que fica ao sul de Israel. Uz era naquela região. Agora é um deserto, mas era um belo pasto naquela época, pois Jó tinha grandes rebanhos e manadas. E provavelmente entre 1650 e 1680, em algum lugar aí, alguns estudiosos judeus acreditam que Jó, a esposa de Jó, era aquela filha de Jacó, Diana ou Diná. E então, não se pode provar isso, é exatamente o que alguns historiadores e tradições judaicas dizem. Então, é mais ou menos nesse tempo o livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e Jó significa perseguido, ou hostilizado. E é claro que Jesus foi perseguido. Diz que ele temia a Deus e evitava o mal. Nos diz que ele é um homem piedoso, um homem justo, e essa palavra na King James é um homem perfeito. Agora, não deixa isso te assustar, apenas nos diz que ele é um homem moralmente correto. Não diz que Jó não tinha pecado, mais tarde no livro ele fala sobre seu próprio pecado. Quem foi o único homem que viveu sem pecado? Jesus. E ele teve 7 filhos e 3 filhas. Os números encontrados na história de Jó são únicos. Aí há muitos números bíblicos, são vários setes. Também suas posses eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E conta que seus filhos e filhas tinham um ótimo relacionamento. Eles se reuniam periodicamente e festejavam juntos, e depois Jó ia sacrificar e interceder por eles, para que não amaldiçoassem a Deus em seus corações. E ele é o sacerdote da família. Jó é um sacerdote como Jesus. E então nos diz que aí nós pulamos uma cena. Lemos aqui no verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora, quem são esses filhos de Deus? Bem, a Bíblia nos diz que Enos era filho de Sete, que é filho de Adão, que é filho de Deus. O termo filho de Deus, às vezes, é usado para aqueles que são os líderes do mundo. E estes podem ter sido representantes de mundos não caídos, e eles se reúnem em algum lugar celestial. Não pode ser o céu. Deus não está confinado ao céu. Ele pode ir a qualquer lugar. Mas não é na terra. Porque durante esse conselho celestial, Satanás aparece. E na reunião, Deus diz, de onde você vem? Agora, Deus não pergunta porque não sabe nada. Deus sabe tudo. Ele perguntou a Adão, onde você está? Deus sabia. Mas para o nosso bem hoje, e para aqueles que estão nos ouvindo, ele disse, de onde você vem? Eu vim da terra, de subir e descer, para lá e para cá. Ou seja, é meu domínio. Eu vim da terra. Deus disse, a terra não é todo o seu domínio. Você considerou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem reto que teme a Deus e odeia o mal. E o diabo diz, bem, a única razão pela qual ele te serve é porque ele está ganhando alguma coisa aí. Ele te serve de graça? Você o cercou de anjos. Parafraseando, é claro. E Deus diz, isso não é verdade. Mas você me desafiou e eu vou mostrar que ele me serve de coração. Então, eu vou permitir você, Deus diz, eu vou retirar aquela barreira de proteção. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus. Mas não significa que aqueles que temem a Deus nunca experimentarão provas. Então Deus diz, eu vou retirar a proteção e será um tempo de teste. E
Satanás sai da presença do Senhor e ele ataca tudo o que Jó tem. Foi como um ataque aéreo surpresa. Num único dia, tudo acontece. O mensageiro vem e diz: todo o seu gado se foi. Caiu fogo do céu, uma tempestade com raios e um incêndio na pradaria, todas as ovelhas destruídas, e então veio um tornado. E seus filhos estavam todos festejando juntos em casa, e a casa foi atingida e eles foram todos destruídos. E era notícia de desastre após outra chegando. E você pode até achar que alguns iriam simplesmente se despedaçar e amaldiçoar a Deus, mas Jó, e ele rasga suas roupas, ele ora e diz: o Senhor deu, o Senhor levou, bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou, ou estupidamente amaldiçoou a Deus. Então tem outra reunião do conselho. Não sabemos quanto tempo Jó ficou desprovido de tudo, exceto de sua esposa, veremos depois. E outro encontro celestial. Satanás de novo ali. E Deus diz: você considerou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Teme a mim e odeia o mal. Mesmo que você tenha me provocado a retirar minha proteção. Então o diabo diz: bem, a única razão pela qual ele ainda te serve é porque tudo que ele tem que se preocupar é com o seu bem-estar físico pessoal. Mas se você retirar sua proteção, se você atingi-lo na carne, se ele sofrer fisicamente, ele vai te amaldiçoar na tua cara. E Deus diz: ok, eu vou lhe dar esse desafio também. Pode ir, mas não tire a vida dele. Então o diabo vai e ele tenta extrair o máximo de sofrimento físico que ele pode de Jó, e ele atinge Jó da palma do pé ao topo da cabeça com furúnculos dolorosos. Eu não sei se você já teve um furúnculo. Eu tive. Eu tive um furúnculo. Eu fui picado por uma aranha marrom do Caribe. Se quiserem, eu mostro a cicatriz. As pernas incharam, panturrilhas incharam como uma bola de futebol. E eu tive uma úlcera e eu só conseguia rolar para frente e para trás. E sentir a dor, eu nunca tinha sentido uma dor assim quando adolescente. Eu não consigo imaginar ter furúnculos da cabeça até a planta do pé. Então agora Jó está passando por esse sofrimento incrível. Ele está sofrendo de dor física, ele está sofrendo de dor emocional, ele está perdendo tudo, ele está desamparado, ele tem perda financeira. Jó sofre de uma forma que ninguém jamais sofreu. Qualquer coisa que você já experimentou, você olha para Jó e diz: ele me entende. E essa é uma razão porque ele é um tipo de Jesus. Jesus entende o que nós passamos. Agora, esta é uma imagem de quando Jó está sofrendo. Seus amigos vêm visitá-lo. E ele nomeia seus amigos. Ele fala sobre, ele faz, na verdade, era um dos filhos de Esaú, se é que é o mesmo. Ele era temanita. E ele tinha um filho chamado Temã. Eles nomearam a área de onde eram de Temã. Depois temos Bildade, ou Suíta, e ele nomeia seus 3 amigos. E eles vêm para confortá-los, eles se sentam e eles não o reconhecem. Eles nem mesmo, ele está tão mal que eles dizem: eu não me lembro desse homem. Eu lembro de ir ao hospital visitar um dos nossos membros, que sofria de herpes zoster. E fazia um tempinho que eu não o via. Eu fui vê-lo e ele tinha 101 anos. E ele teve herpes zoster. Até eu entrar, ele estava muito lúcido e eu entrei no quarto, eu olhei para o homem, eu voltei para fora e eu disse: não, esse é o quarto errado. Eles disseram: não, é esse quarto mesmo. E eu fiquei com vergonha, eu pensei: você tem certeza? Não parece nada com ele. Eu subi, peguei a mão dele e disse a ele quem eu era, e ele apertou minha mão e disse: Pastor Doug, por que Deus não me deixa morrer? Estava sofrendo muito. Mas eles não o reconheceram. Então, ponto número 1. O quanto Jó era parecido com Jesus? A Bíblia diz que ele era perfeito e correto. Novamente, não está dizendo que ele era sem pecado. Mas o que um ser humano pode ser perfeito? Jó era uma pessoa piedosa, moralmente correta. Um homem reto que temia a Deus e odiava o mal. A Bíblia diz em Provérbios 8:13, teme ao Senhor, temer ao Senhor é odiar o mal. Acho que disse isso semanas atrás. Um bom jardineiro não só ama as flores, mas ele odeia as ervas daninhas. Caminhando no meu quintal, se eu vir uma erva daninha, eu paro e arranco.
Na verdade, às vezes eu apareço aqui no sábado e tenho que resistir à tentação. Eu vejo uma erva daninha e... não, hoje é sábado, eu volto para te buscar mais tarde. Mas eu quero arrancar ervas daninhas. Então, ele é um homem perfeito. A Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado. Nem o engano foi encontrado em sua boca. Jó é santo. Deus nos chama à santidade. Jesus era santo. E mesmo depois dessa primeira rodada de tentações, Deus declara, Jó 1, versículo 22, em tudo isso Jó não pecou e nem culpou Deus tolamente. Jó 23, verso 11, Jó declara, meu pé se apegou aos seus passos, guardei o seu caminho e não me desviei, nem me afastei do mandamento dos seus lábios, valorizei as palavras de sua boca mais do que o meu alimento necessário. Agora, eu não acredito em perfeccionismo, mas o que quer que Jó tenha sido, você e eu podemos ser. A Bíblia fala sobre pessoas como Noé, Daniel e Jó. Temos que encontrar a graça, precisamos ser vencedores, amém? É possível termos essa experiência por meio de Cristo, amém? Santidade deve ser o nosso alvo. E ele diz, eu estimo a sua palavra mais do que a minha comida. Nos lembra quando Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra. Jesus dava essa prioridade à palavra, assim como Jó. Ponto número 2. Ele era o maior dos homens. Jó 1, verso 3. Também em sua posse, 7.000 ovelhas, 3.000, belos números da Bíblia. 500 juntas de boi, 500 jumentas, família muito grande. Este homem é o maior de todo o povo do Oriente. Nos fala sobre os reis do Oriente, falando de quando Deus virá. Neemias 9:32. Agora, portanto, nosso Deus, o grande, poderoso e incrível Deus. Fiquei sem espaço procurando versos que dizem que Deus é grande. Diz que Jó era grande, Jó era o maior, Deus é ainda maior. Ponto número 3. Em que Jó aparece com Jesus? Ele tem um caráter divino. Jesus disse, se querem conhecer o Pai, olhem para mim. Você pode olhar para Jó e descobrir sobre Jesus. Eu vou ler uma passagem e quem quiser pode ir lá comigo. Jó 29, 7. Vou ler alguns versos. Jó 29, verso 7 até o verso 17. Agora, os amigos de Jó estão todos o acusando. Eles dizem, você não poderia sofrer assim a menos que fizesse algo errado. E Jó, defendendo seu caráter, diz, não, essa não é a razão. Ele diz, quando eu saí pelo portão da cidade, quando me sentei na praça, os jovens me viram e se esconderam. Houve um temor por ele. Os velhos ficaram em pé. Os príncipes se abstiveram de falar. Olhem para isso, eles estão maravilhados com Jó. E colocam a mão na boca. A voz dos nobres foi abafada, e a língua grudada no céu da boca. Quando o ouvido escutou, então me abençoou. E quando o olho viu, me aprovou. Porque eu livro o pobre que clama. Como o órfão, aqui está descrevendo o ministério de Jesus. Como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Jesus morreu para nós não perecermos. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta. Quem mais se veste de justiça? Minha justiça era como manto e diadema. Eu me fazia de olhos para o cego, ele dá vista aos cegos, e de pés para o coxo. A Bíblia diz que o coxo saltará como um coração por Cristo. Eu fui um pai aos pobres. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. E eu investiguei o caso que não conhecia. Ele era um juiz. Quebrei as presas dos ímpios como as presas de uma serpente. E arranquei da vítima os dentes. Ele é o bom pastor, então veja, isso é apenas uma pequena vinheta de 42 capítulos. Jó era um homem piedoso e ele tem muitas características e palavras que você vê mais tarde na vida e ministério de Jesus. Falando nisso, se você olhar para o primeiro sermão de Jesus, em Lucas capítulo 4, verso 18, ele começa a destacar algumas dessas mesmas coisas que Jó falou em seu ministério. Eu também acho que vale a pena notar que Deus diz ao diabo, você viu meu servo Jó? Meu servo. Várias vezes Deus se refere a Jó como meu servo. É um dos títulos messiânicos para Jesus. Servo. Vejam aqui em Isaías 42, eis meus servos, a quem eu sustento, meu eleito, aquele em quem minha alma se deleita. Eu coloquei meu espírito sobre ele. Ele fará justiça aos gentios. E Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ministrar, mas ele veio para servir.
Portanto, Jó é o servo. A Bíblia diz que o Espírito está sobre ele. Portanto, Cristo é o cumprimento daquele grande servo, o inocente. Nós lemos também que, na história de Jó, o ponto número 5, nós vemos que Jó não está sofrendo por causa de alguma coisa que está acontecendo na terra. Jó está sofrendo por causa de uma disputa no céu. Jesus não sofreu por nada que ele fez na terra. Jesus sofreu por causa de uma grande controvérsia no céu. Veja, quando abrimos o livro de Jó, vemos, na verdade, uma cena de um tribunal. Ali está o diabo e ele é o acusador dos irmãos. Ele não está apenas acusando os irmãos. O diabo está, na verdade, acusando Deus. Ele diz, você não é justo, ninguém tem razão para te servir, é impossível cumprir tua lei. Eles só te servem por causa do que eles ganham, não é por amor. Então tem esse debate celestial, há um julgamento, e no final você verá que há um veredito e uma declaração de inocência. Então Jó descreve o grande conflito entre o bem e o mal. Você o vê sendo representado na terra, na vida de Cristo, entre Satanás, a serpente, Jesus e a semente da mulher? Você vê isso também na história de Jó. O livro de Jó nos diz algo que é muito importante, que às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas, e sabe o que mais? Jó nos diz, coisas boas acontecem com pessoas más. Jó está discutindo com seus amigos que estão dizendo, você está sofrendo muito, você deve ter feito algo errado, por que não confessa? Jó diz, vocês não entendem. Deus manda o sol e a chuva sobre os bons e os maus. E sim, às vezes as pessoas más fazem um belo piquenique. E eles podem ter filhos, podem ter dinheiro no banco, podem ter filhos saudáveis. E é incrível que Jó entenda o amor e a paciência de Deus. Você nem sempre pode olhar para as circunstâncias externas. Os discípulos estavam caminhando com Jesus um dia e viram um cego de nascença. Eles estão tentando descobrir, alguém deve ter feito algo errado. Quem fez isso, Jesus? Este homem pecou antes de nascer? Talvez Deus soubesse que ele ia pecar? E Jesus disse, nenhuma nem outra. Às vezes pensamos que algo ruim acontece. A Bíblia também nos diz que o tempo e o acaso acontecem com todos. Estamos sempre tentando descobrir. É porque o diabo está nesse mundo. Às vezes coisas acontecem. Então ele é chamado de servo. Há uma grande controvérsia. E vemos que o diabo liberou toda a fúria de Hades sobre Jesus. Vemos na história de Jó que o diabo liberou toda a sua fúria sobre Jó. Ele está fazendo tudo o que pode para fazer Jó pecar. Qual era o principal objetivo do diabo com Jesus? Levá-lo a pecar. Se ele pudesse fazer Jesus pecar, não há esperança para nós. E é o que está acontecendo, ele está tentando levá-lo a pecar. A propósito, Cristo disse, eu sempre penso nessa afirmação, onde os olhos do Senhor correm por toda a terra para se mostrar poderoso em nome daqueles cujo coração é leal a Ele. Deus disse, quem não se envergonhar de mim nesta geração má e adulta, não terei vergonha dele, mas confessarei seu nome diante de meu Pai e dos anjos no céu. Então Deus está dizendo que se o confessarmos, se o defendermos, se testemunharmos, se o compartilharmos, Deus vai se gabar de nós para os seres celestiais. Uma cena celestial, os filhos de Deus ali, até mesmo o diabo está ali. Deus diz, você viu meu servo Jó? Deus faz mesmo isso. E quando falhamos, quando cedemos, então o diabo, ele se gaba de nós. E ele diz, olha, eles caíram, eles não são seus, como o diabo apontando para as vestes sujas de Zacarias, o sumo sacerdote. Ele é o acusador dos irmãos. Então, toda vez que você é tentado, você está dando a alguém uma chance para torcer por você e outra para enforcar sua cabeça. Você tem que querer que Deus se alegre com suas vitórias, amém? A Bíblia diz que o que acontece aqui na Terra é um teatro para o universo. Somos um espetáculo. Os anjos bons estão olhando o que acontece aqui na Terra. Eles estão torcendo por nós. Os anjos maus, não. Então, essa é uma grande controvérsia. Ok, ponto 6. Na história de Jó, se temos algo para ver, será os sofrimentos de Jó e do nosso Salvador. Amém? Da sola do seu pé, Jesus sofreu em seus pés, até a coroa de sua cabeça, ele está sofrendo.
Jó capítulo 2, verso 7. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola do pé até o alto da cabeça. E Jó sai da cidade. A propósito, onde Jesus sofre? Ele sai da cidade para se raspar pelo lixão. Os lixões sempre ficaram fora da cidade. Hebreus 13, 12. Portanto, Jesus também, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora dos portões. No Getsêmani, Jesus enfrenta uma luta colossal, em que ele diz: Senhor, eu não quero suportar essa separação de ti. Esse abandono. Pareceu que Jó foi abandonado. Jesus lutou tanto que ele transpira sangue. Então não há apenas sofrimento físico, há uma angústia mental interna e agonia, que eu e você nunca entenderemos. Mesmo no céu, nunca vamos compreender. Como Jesus poderia ter os pecados de toda a raça humana reunidos ao mesmo tempo? Mas Jó estava sofrendo intensamente como qualquer ser humano, como o nosso Salvador. A propósito, eu não posso deixar de lembrá-los. Ele fez isso por você, porque Ele te ama. E Ele quer que você o ame e o sirva. Se você quiser saber sobre a bondade de Deus, olhe para Jesus. Mas se quiser saber sobre as maldades do diabo, você pode ver isso também na história de Jó. O diabo não se importa com o sofrimento humano. Seus próprios amigos vêm, Jó 2, verso 12, e eles levantaram os olhos de longe e não o reconheceram. Jesus não veio para os seus e os seus próprios não sabiam quem ele era? E levantaram suas vozes e choraram. A Bíblia diz que na cruz o povo pranteou. Isaías 54, 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Fisicamente, Jesus foi tão machucado e espancado que diz que o seu rosto foi marcado. Não apenas isso, ele foi feito à imagem de Deus, mas Deus retirou sua presença de Cristo durante esse tempo. Portanto, Jesus estava sofrendo como um pecador comum sofreria. Ele não poderia ver além dos portais da tumba por um tempo. Ponto número 7. Ele é falsamente acusado. Os amigos de Jó estão dizendo a ele, isso é Jó 22, verso 5, porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades? Com amigos assim, quem precisa de inimigo, certo? Ele já está sofrendo, supostamente eles deveriam confortá-lo, e ao invés de confortá-lo, eles o acusam e dizem, apesar do boato de que você é um homem bom e piedoso, se você está sofrendo assim, o que você fez? Deus não pune ninguém assim, e digamos que deve ser algo terrível. Tem algo escondido aí. Você é um serial killer, o que você fez? E ele então está sendo falsamente acusado, ele diz, não há nada disso. Jesus foi falsamente acusado. Os principais sacerdotes e os anciãos e os conselhos procuraram encontrar testemunho contra ele para condená-lo à morte. Não encontraram um. Embora muitas falsas testemunhas se apresentassem, eles não encontraram. Finalmente encontraram 2 falsas testemunhas, que vieram adiante e disseram, este homem disse, eu posso destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Acusaram Jesus de conspirar para destruir o templo. Acusaram-no perante Pilatos de rebelião, dizendo que ele era rei. Ele foi falsamente acusado de muitas coisas, por seu próprio povo. E aqui Jó por seus próprios amigos. E conectado a esse ponto, número 8, ele foi abandonado por amigos e familiares. Mateus 26, verso 56. Mas tudo isso foi feito para que as Escrituras e os profetas pudessem ser cumpridos. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus disse, Pedro, Tiago, João, meus amigos. Jó não tinha 3 amigos? Vocês podem orar comigo? Eles adormeceram. Daí eles o deixam e então Pedro o nega publicamente. Eu nem o conheço. Sobre o resto da família de Jesus, João 7, verso 5, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Agora, no final, os amigos de Jó aparecem. E finalmente os amigos de Jesus, os apóstolos e sua família apareceram. Semelhante à história de Jó, mas houve um período aí que foi muito difícil. E é claro, Jesus foi traído por um de seus amigos. Vejam isso em Jó capítulo 6, verso 27. Mas antes lançais sortes sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo.
Não lançaram sorte na cruz? Judas não vendeu um amigo? Ele diz até meu amigo familiar que partiu o pão comigo. Levantou o calcanhar contra mim. Essa linguagem está no livro de Jó, esse livro antigo. Nos ajuda a ver sombras de Cristo através dele, nesse grande conflito. Jó 19, verso 13. Ele removeu meus irmãos de mim e meus conhecidos estão completamente afastados de mim. Meus parentes falharam e meus amigos íntimos me esqueceram. Agora, quando algum maluco estranho na rua me xinga, é meio problemático, mas eu vou para casa e isso não me incomoda, porque eu percebo que é um problema com eles. Mas quando é um amigo, quando você ouve sobre um amigo falando mal de você, ou nega você, ou trai você, especialmente quando você precisa, isso sim machuca. Foi isso com Jesus. Foi isso que aconteceu com Jó. Esses 3 personagens que ele menciona eram ótimas pessoas. Número 9 diz que Jó experimentou golpes e cuspidas. Jó 17, verso 6. Mas ele me fez um provérbio das pessoas. Significa que falam seu nome irreverentemente. E eu me tornei aquele em cujo rosto os homens cospem. Eles me abominam e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Agora, eu não sei se alguém já cuspiu na sua cara. Não precisa levantar a mão. Mas eu tive uma experiência quando eu era criança. Eu vou dar um pequeno insight para vocês. Eu acho que agora é seguro porque eu acho que os personagens já não existem mais. Eu acho que vocês lembram de uma atriz famosa chamada Julie Harris. Se já viram o filme chamado O Esconderijo, ela era a atriz. E em outros filmes. Nossas famílias eram amigas. E ela morava alguns quarteirões perto de casa. Ela e minha mãe eram amigas. Ela tinha um filho. Não vou dizer o nome dele. Tínhamos quase a mesma idade e brincávamos juntos. E sempre nos encontrávamos e brincávamos, nos divertíamos muito. Nossas mães estavam sempre envolvidas em espetáculos e nós nos divertíamos. Um dia eu fui até a casa dele e a mãe dele era muito rica. Ela tinha uma casa de arenito, uma casa própria em Nova York. Era tipo uma casa de 3 ou 4 andares. Havia pequenos degraus que davam numa porta de carvalho e quem já esteve em Nova York sabe o que chamamos de pedras marrons. E eu fui brincar com ele, eu bati na porta e ele estava lá dentro, ele não respondeu e eu bati na porta. Bem, naquelas portas eles tinham uma caixa de correio de latão. Alguns de vocês lembram, o correio costumava abrir a caixa de correio e jogava a correspondência lá dentro. Havia, eu nem sei se eles usavam, mas ainda estava lá, uma pequena caixa de correio de latão. E o Peter disse, olhe pela caixa de correios, porque você tinha que levantá-la para fora. Sabem onde isso vai dar. Então eu abro e olho pela caixa de correio e ele cospe na minha cara. E ficou bem pior, porque então ele queria sair para brincar comigo. Disse que era só uma brincadeira. Ele disse, eu vou cuspir na sua cara e não vou abrir a porta. Nem preciso dizer que nunca mais brincamos juntos. Você fica obcecado se alguém cospe na sua cara. Bem, eu me senti péssimo. Quase bati o carro uma vez quando um dos nossos filhos vomitou em mim. Eu tive que suportar aquilo todo o caminho para casa e isso é tão humilhante. Bem, Jó e Jesus foi predito aqui. Veja novamente. Jó, capítulo 16, verso 10. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos e contra mim se ajuntam todos. Jesus suportou não só o cuspir, mas também os golpes. Salmo 22, estendem os lábios para mim. Mateus 26, 67. Então cuspiram-lhe o rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Então, aqui Jó está experimentando golpes e espancamentos. Vejamos o ponto número 10, na vida de Jesus e na vida de Jó. Há uma cruz e há uma coroa. Não uma boa coroa. Jó 31, verso 36. Com certeza eu carregaria no meu ombro. Ele está falando sobre esse fardo em seu ombro. O que Jesus carregou em seu ombro? E a usaria como coroa. Está falando sobre esse fardo. Jesus diz, aquele que não leva a sua cruz e me segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Vejam João 19, 2. E os soldados torceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E puseram nele um manto roxo. Então aqui ele experimenta esse fardo e uma coroa de infâmia, como Jesus. Ponto número 11. O despojo de suas roupas.
Jó 1, 21. Ele rasga suas roupas e se veste de saco e declara: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Após perder tudo, ele ainda abençoa Deus. Jesus, Mateus 27, 28, eles o despiram e colocaram nele uma túnica escarlate. João 19, 24, então disseram entre si: não vamos rasgar sua túnica, mas tirar sorte para ver de quem é que será. Para que possa se cumprir a Escritura, diz: dividiram minhas vestes entre eles, e pela minha roupa lançaram sortes. Portanto, os soldados fizeram isso. Já mencionei sobre lançar sortes na história de Jó. E Jó está de fora do portão em grande luto e experimentou zombaria. Jó 16, verso 20. E ele diz: meus amigos me desprezaram. Meus olhos derramaram lágrimas a Deus. Seus amigos o desprezaram. Jó 30, verso 9. Tornei-me um provérbio entre eles. Sim, eles zombam de mim. Eu não sei se você já teve amigos zombando de você, mas quando eu era criança na escola, agora é considerado falta de educação, mas quando eu era criança, éramos garotos implacáveis em provocar os outros. E antes de sabermos disso, talvez eu deva dizer antes de eu saber, nós costumávamos tirar sarro de tudo com uma pessoa, qualquer coisa que ela tivesse, não importava o que fosse. E ninguém gostava de ser provocado. Mas agora ninguém tem mais permissão para fazer isso. É considerado mau comportamento. De alguma forma sobrevivemos. Mas ele é ridicularizado. Salmo 22, versos 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e balançam a cabeça. Este é um salmo messiânico falando sobre o sofrimento de Jesus. Eles balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre. Ele ouviu isso na cruz. Livre-o, pois nele tem prazer. Quando Jesus estava pendurado na cruz, Lucas 22, 63, agora os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Quando ele estava pendurado na cruz, disseram: agora queremos ver você descer daí. Ou quando ele estava na cruz com sede, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Disseram: ele está chamando Elias, vamos ver se Elias vai vir para ajudá-lo. Se você é o Filho de Deus, então desça da cruz, e a gente acredita. E diz que lançaram aquilo nos seus dentes. Ele está experimentando a zombaria. Eu não queria ser eles no dia do julgamento, quando eles virem Jesus voltando. Aqui diz, ponto 14, ele é perfurado com ferro. Jó e Jesus. Jó 20, verso 24. Ele fugirá da arma de ferro e o arco de aço o atravessará. Ele a arrancará das suas costas. A ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Está falando sobre como os ímpios sofrerão com o aço. Leia agora Marcos 15. À terceira hora eles o crucificaram. Os romanos usavam pregos de ferro. E como se não bastasse, em João 19 diz que um dos soldados que estava ao lado perfurou o seu lado com uma lança. Jó e Jesus perfurados pelo ferro. Ponto número 15. Ele parece ter sido abandonado por Deus. Jó nos mostra o sofrimento de nosso Senhor. Jó 13, verso 24. Ele diz: Senhor, por que escondes o teu rosto e me consideras como teu inimigo? Quero dar uma pausa aqui. Apenas interpor algo que eu acho muito importante para nós. Se Deus quiser, oremos para que nenhum de nós sofra como Jó. Nenhum de nós jamais sofrerá como Jesus. Eu acho que todos sabemos disso. Não é possível. Eu espero que você nunca tenha que sofrer como Jó. Mas você vai sofrer. Paulo é muito claro. Todo aquele que seguir o Senhor vai passar por sofrimento. Vamos passar por perseguições. O bem e o mal vêm para todos. Há problemas na vida, você vai passar por problemas. Vamos ver as mãos. Quantos de vocês sentiram dor em algum momento da sua vida, física ou emocional? Aí está, eu pensei em fazer uma pesquisa e resolver isso agora mesmo. Então, todos nós sofremos. Então, porque você sofreu nem sempre significa que Deus te abandonou. Lembre de Jó, ele diz: por que você escondeu seu rosto de mim? É como, sabe, às vezes está escuro, mesmo que o sol ainda esteja brilhando, você não vê. O amor de Deus por você não cessa, às vezes você não sente o Espírito. Às vezes você não sente o espiritual.
mas não significa que Deus o abandonou. Às vezes o diabo tentará cercá-lo com nuvens e trevas, e temos só que orar e confiar que vamos sair disso, amém? O que Jó disse? Ele sentiu-se abandonado por Deus. Por que me consideras um inimigo? Jesus foi considerado um pecador? Por nossa culpa, ele foi. Jó 30:20. Eu clamo a ti, mas tu não ouves. Eu permaneço, mas tu não me olhas. Então, ele se sente abandonado. Jesus, na cruz, qual foi aquela declaração épica que ele fez? Quando ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? É o primeiro verso do Salmo 22. Agora, eu não acredito que Jesus acreditou que ele foi abandonado. Jesus nunca perdeu a fé. Eu acho que Jesus citou esse salmo, porque é sobre o salmo que fala sobre eles dividindo suas vestes e perfurando suas mãos e pés. E é um salmo messiânico que deveria chamar a atenção dos espectadores de que ele é o cumprimento disso. Basicamente, é uma pergunta retórica. Ele diz, por que eu fui abandonado por Deus? A resposta é para você. Entende o que estou dizendo? Por que me abandonaste? Jó 16, verso 11. Deus me fez cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Agora, quando na história de Jó ele é entregue aos ímpios? Nessa declaração, ele está falando sobre Cristo. Cristo foi entregue aos ímpios. Jesus disse aos discípulos, eu estou indo para Jerusalém, serei colocado nas mãos dos pecadores, serei entregue aos gentios, serei crucificado e ressurgirei no terceiro dia. Usa a mesma linguagem. João 19, verso 16. Depois ele o entregou para ser crucificado. Isso fala sobre o que Pilatos fez. Certo, seguindo adiante, ponto 16. Ele se identificou com o ímpio. Jó 34, verso 7 e verso 8. Que homem existe como Jó que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios. Qual uma das grandes acusações os líderes religiosos fizeram contra Jesus? Como esse homem pode ser um profeta? Ele está deixando aquela mulher, uma pecadora, tocá-lo. Eles vieram quando Jesus foi à casa de Mateus Levi para um banquete. Ele era um publicano. E os líderes vieram e disseram, por que seu mestre come com publicanos e pecadores? Que bom que Jesus é associado aos ímpios, ou não haveria esperança para você e para mim, certo? Cristo veio salvar pecadores. E isso é o que diz sobre Jó. Diz que ele se associa com os ímpios. Isaías 53, verso 9, falando de Jesus. E eles fizeram sua sepultura com os ímpios. Ele está enterrado. Na verdade, ele está crucificado entre dois ladrões. Mateus 27, 38. Então, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Jesus morreu identificando-se com os ímpios, cercado por pecadores. Ponto número 17. Ele abriu mão da glória e de uma coroa. E quanto a Jó? Jó 19, verso 9. Ele me despojou da minha glória e tirou a coroa da minha cabeça. Acabou com uma coroa de sofrimento. Sua coroa de glória foi tirada. O que Jesus fez quando veio ao nosso mundo? Ele não deixou de lado a sua coroa de glória? Não veio dos portais do céu? Lemos aqui em Hebreus 2, verso 9. Mas nós vemos Jesus, que é feito um pouco menos que os anjos pelo sofrimento da morte, coroado de glória e honra. Ele, pela graça de Cristo, pode provar a morte por todos. Jesus, que deixou aquela coroa de glória e honra, ele a recebeu de volta no final, mas experimentou o sofrimento que nós merecemos. Algo mais que vemos sobre Jó e Jesus? Ambos passaram por uma grande escuridão. Jó 10, verso 21. Antes de ir para o lugar de onde não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. É interessante que Davi cita no Salmo 23, quando você pensa sobre, embora eu atravesse o vale da sombra da morte, Davi está citando o livro de Jó. Davi sabia disso. Sem nenhuma ordem, onde até a luz é escuridão. Jesus, em Mateus 27, verso 45, diz, agora, desde a 6ª hora até a 9ª hora, houve trevas sobre toda a terra. Jesus enfrentou o esquecimento da segunda morte lá, desde o momento no jardim, quando Cristo orou pela 3ª vez, seja feita a tua vontade. Ele começou a sofrer pelos pecados do mundo. A propósito,
Quando você lê onde Jesus diz em Mateus capítulo 12, quando Jonas estava no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará no coração da terra 3 dias e 3 noites. O coração da terra é mais do que apenas uma tumba. Em lugar nenhum da Bíblia, a tumba é chamada de coração da terra. O coração da terra se refere aos sofrimentos e à morte, onde Jesus estaria nas garras de um mundo perdido. E o diabo e seus adeptos por 3 dias e 3 noites. Os sofrimentos de Cristo começaram na noite de quinta-feira após a ceia do Senhor e no Getsemane. Jesus diz, agora é a hora. Agora chegou a hora. A turba veio e pela primeira vez em sua vida os anjos não intervieram para proteger Jesus. Ele foi cercado pelo diabo e sua escuridão por 3 dias e 3 noites. Dá para imaginar a luz do mundo cercado de trevas. Mateus 27, verso 45, eu já li essa. Ele enfrentou grandes trevas. Ponto 19. Depois que Jó resistiu fielmente, não sabemos quanto tempo duraram os sofrimentos de Jó. Primeiro, ele perdeu sua família, perdeu todas as suas posses terrenas. Então, ele vive essa experiência e pode ter passado algumas semanas antes desta próxima reunião no céu, onde Jó é destituído. Pode ter sido durante esse tempo que as pessoas zombam dele, ou batendo nele, porque de repente ele se tornou um pobre mendigo. Mas aí ele perde a sua saúde física. Seus amigos vêm tentar confortá-lo e acabam não sendo muito confortantes. Eles têm 7 dias e ele fica agonizando. O que o 7 representa? Quanto tempo dura o mal neste mundo? Temos 1000 anos em que vivemos e reinamos com Cristo e agora estamos cerca de 6.000 anos de Satanás e pecado. A propósito, no espírito de profecia, eu acho que 40 vezes diferentes fala sobre 6.000 anos Satanás governou este mundo. Aí temos um sábado de 1000 anos. É interessante que haja esse 7 na história deste mundo sofrendo as consequências do pecado. E há 7 dias em que Jó se senta e sofre em agonia com seus amigos quando eles vêm. Mas neste livro, seus amigos têm muito tempo discussando. Basicamente, eles estão dizendo, você deve ter feito algo errado. E Jó se defende daí. Então chegamos ao capítulo 32 e um quarto indivíduo estranho, Eliú, aparece. Do nada. Esse jovem. E ele entra. Mas você tem esse período de tempo, mas finalmente Jó nunca nega a Deus. No final, você tem o testemunho do próprio Deus, onde Deus começa a se revelar para Jó. Jó é identificado como um intercessor, ele intercede por seus amigos. Ele é pastor e mediador. No começo do livro, temos Jó intercedendo por seus filhos após seus dias de jejum. Amém? Então, lemos no final do livro, Deus então aparece e fala com Jó. E ele diz, Jó, eu quero que você interceda por seus amigos. Ele diz aos amigos de Jó, vocês pecaram. Vocês não falaram o que era correto como o meu servo Jó. Então é algo que você encontra ao longo do livro, que Jó falava a verdade. O que Jesus fala? A verdade. Ele é a palavra de Deus. A propósito, algumas pessoas dizem, você acha que devemos descartar as declarações de Bildade e ele faz e os amigos de Jó? Não. Tudo que se encontra no livro de Jó é a palavra inspirada de Deus. Eles estão falando em termos gerais. O que eles dizem sobre o sofrimento do ímpio é verdade. Mas isso é, na verdade, uma generalização. Não é algo absoluto em que sempre podemos sofrer. Mas todo o livro de Jó é inspirado. Você entendeu? Pessoas já me disseram, você deveria arrancar a parte em que os amigos de Jó falam. Porque elas não eram inspiradas. Não, tudo é inspirado. Diz que eles não entenderam que Jó foi uma rara exceção por causa de uma batalha celestial que está acontecendo. Faz sentido? Ok, vocês estão muito calmos hoje. Eu acho que não esperava que vocês ficassem muito felizes falando sobre Jó. Mas... Então, ele é um mediador. E Jesus é um mediador? No fim do livro, Jó 42, verso 8, vão até o meu servo Jó e ofereçam por vocês um holocausto. O meu servo Jó vai orar por vocês. E eu vou aceitá-lo, para que eu não lide com vocês de acordo com a sua tolice. Eles são perdoados pelo amor de Deus por Jó. Como somos perdoados? Graças a Cristo. Vocês conseguem ver como Jesus na história de Jó? É uma maravilhosa revelação da inspiração da palavra de Deus. Jó ora por seus amigos. Jesus da cruz diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Amém? Romanos 8:34.
É Cristo quem morreu e também ressuscitou, quem está à direita de Deus, que vive para interceder por nós. Jesus é nosso grande sumo sacerdote, diante do trono de Deus intercedendo por nós. Amém? Então você pode ver o triunfo de Jó. Jó 13, verso 15. Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Não importa toda a tentação e dor e tudo o que o diabo puder jogar contra ele, ele permanece fiel a Deus. Agora, se Jó pode fazer isso pela graça de Deus, nós também podemos? Quero dizer, não passaremos pelo que Jó passou, mas Jó está aí como um exemplo. Que podemos confiar em Deus mesmo por meio de provações. Com o Espírito de Deus. Como Jó teve essa fé? Jó teve fé no dia em que a tentação veio ou ele estava construindo um relacionamento com Deus antes disso? Precisamos agora estar construindo esse relacionamento, porque as provações pelas quais Jó passou virão a nós nos últimos dias. Sua fé triunfa. Lá na cruz, Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Jesus grita com triunfo. Ele pagou totalmente pela penalidade do pecado com o seu sangue. Há uma declaração de triunfo aí, mesmo com uma coroa de espinhos, mesmo Jó com sua coroa de sofrimento. Ele diz, embora ele me mate, ainda assim eu confiarei nele. Ele nunca perdeu a fé, como Jesus não perdeu a fé. Apenas concluindo, há mais um ponto que eu acho que devemos destacar. E não é onde Jesus é um tipo de Jó. Um dos últimos capítulos do livro é dedicado exclusivamente a essa estranha criatura chamada Leviatã. Eu acredito que o Leviatã, em última análise, o diabo é identificado como a causa do sofrimento no final do livro. O diabo é aquele Leviatã. Agora, se alguém não consegue encontrar nenhuma criatura terrena, olhe para a descrição do Leviatã como se fosse um tiranossauro rex ou algo assim. Pode ter sido algum, agora, animal extinto. Mas descreve essa criatura e observe o que diz Jó 41:19. De sua boca sai luz ardente, disparam faíscas de fogo, sai fumaça de suas narinas, como de uma panela fervendo e um junco queimando. Jó 41:34. Ele contempla todas as coisas altas. Ele é o rei de todos os filhos do orgulho. Quem é o rei de todos os filhos do orgulho? Você nunca é tão parecido com o diabo do que quando é orgulhoso. E você nunca é mais parecido com Jesus do que quando se humilha. Então, aqui está destacando os grandes personagens que estão envolvidos nessa controvérsia. Porque é o diabo. Ele é o Leviatã. Apocalipse 12. E fala sobre esse Leviatã como uma criatura do mar. Agora, eu dou graças a Deus pelas palavras de Isaías, que une os dois. Vejam Isaías 27, verso 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. A Bíblia fala sobre uma besta que sai do mar, aquele antigo dragão, a serpente e o diabo. Aqui você tem tudo isso. Isaías diz esse é o Leviatã. E então era um demônio que estava por trás do sofrimento de Jó. Deus tira o véu no final do livro e revela tudo. Precisamos aprender com a experiência de Jó, porque eu creio que nós estamos nos últimos dias e haverá uma provação. Um grande tempo de tribulação se aproxima, amigos. Jesus diz que haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que houve nação. Até mesmo naquela época. Naquele clássico desejado de todas as nações, na página 121, no último grande conflito na controvérsia com Satanás, aqueles que são leais a Deus verão todo o apoio terreno cortado. Porque se recusam a quebrar sua lei em obediência aos poderes terrenos, eles serão proibidos de comprar ou vender. Estamos vendo que nos últimos dias o diabo vai tentar descarregar sua fúria. O dragão está irado com a mulher e ele vai fazer guerra contra a mulher. E a semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então eu estou feliz pelo livro de Jó, porque nos diz que, embora Deus possa parecer que ele nos abandonou ou que fomos abandonados, se mantivermos nossa integridade, como Jó o fez e dissermos, Senhor, ainda que tu me mates, eu ainda confiarei em ti. Lembro de ter ido visitar outro membro do hospital, me perguntando por que ela sofria tanto. Ela disse, pastor, tudo o que eu posso fazer é continuar dizendo, eu vou continuar confiando em Jesus. É tudo que ela conseguia dizer.
E é isso que precisamos fazer, amigos. Embora estejamos passando por provações, Deus se importa. Eu não posso parar essa mensagem sem lembrá-los que então Deus abençoou a Jó. É um final feliz. A Bíblia diz que Jó é duplamente abençoado no final. Jesus foi do túmulo aos portais da glória, para o paraíso. E será um final feliz para o povo de Deus. E nos diz que no final Jó é abençoado 2 vezes mais do que antes. O que Deus tem para você no final é muito mais do que qualquer coisa. E Paulo diz que, embora possamos passar por sofrimentos aqui neste mundo, não é digno de ser comparado ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Mas se você está passando por provações agora, não se desespere. Deus é bom, Ele te ama. Ele sabe, Ele se importa, Ele não vai te abandonar. Apenas permaneça fiel e você estará naquele reino.